E aí, Headbangers, como é que vocês estão? Aqui é o Cristiano Ômega e hoje eu estou trazendo para vocês o nosso primeiro vídeo do nosso mês do Big Four. E a primeira banda foi o Metallica, velho. Sim, o grande Metallica que basicamente que começou com tudo. Cara, vou falar desde a criação da banda, velho, até hoje, basicamente. Assim, uma origem Metallica, Metallica e entre parênteses Big Four. Aí o que pega? Eu vou deixar ele em duas playlists. Na playlist de origem e também na playlist do Big Four. E cara, essa playlist do Big Four vai ser só do Big Four tradicional, ou oficial, entre aspas. E eu vou fazer depois, no outro mês eu vou fazer do Big Four alemão, entendeu? Tipo, que não é considerado oficial, não é basicamente oficial. Mas vamos lá, fica com sede, peraí. Ah, isso daqui na minha boca, poxa, que amor, relaxa, eu tô ruim. Mas enfim, galera, vamos lá. O Metallica foi formado em Los Angeles, na Califórnia, no final de 1981, quando o baterista Lars Ulrich colocou um anúncio no jornal de Los Angeles, chamado na época Recipher, que dizia: o baterista procura de outros músicos de metal para jam, com Tiger of Pantang, Diamond Head e Iron Maiden. Os guitarristas Jamie Hetfield e Huck Tanner, de Leader Jam, responderam ao anúncio. Embora nenhum tivesse formado uma banda, o Rich perguntou para o fundador da Metal Blade Records, Brian Slagel, se ele pode gravar uma canção para a própria compilação da gravadora intitulada Metal Massacre. Slagel aceitou e o Rich recrutou Hetfield para cantar e tocar baixo em 1981. O Rich conversou com seu amigo Ron Quintana, que estava criando nomes para um fanzine. É isso. Quintana deixou o propósito de nomes Metal Mania e Metallica. O Rich utilizou Metallica para o nome de sua banda. Claro, grande Metallica, né? Um segundo anúncio foi colocado no The Recipher para a posição de um baixo para James cantar e tocar guitarra. Dave Mustaine respondeu, e depois de ver em seu equipamento cara de baixo, o Rich e Hetfield o recrutaram. No início de 82, o Metallica gravou a primeira canção de sua autoria, Hit the Lights, para a compilação do Metal Massacre One. Hetfield tocou na guitarra a canção, e Lloyd Grant foi acreditado. Nossa senhora, tá doido, velho, tá muito calor e eu não tô conseguindo enxergar porque o roteiro tá exatamente aqui embaixo, se liga. Ele tá aqui embaixo, cara. Então eu vou ter que deixar um pouquinho mais assim. Mas enfim, vamos do comum. Hetfield tocou na guitarra a canção e Lloyd Grant foi acreditado como autor de um solo de guitarra. Lançada em 14 de junho de 1982, a primeira prensagem de Metal Massacre One listou incorretamente a banda como Metallica. Apesar de indignado pelo erro, Metallica conseguiu criar suficiente buzz com a canção, e a banda fez seu primeiro concerto ao vivo em 14 de março de 82 na Radio City, em Anaheim, Califórnia, com o novo baixista Ron McCovney, e Dave ficou na guitarra solo. Claro, Dave Mustaine, criador do Megadeth. Quer dizer que é uma curiosidade depois do Megadeth. Que eu vou fazer um vídeo, sei lá. O Metallica gravou sua primeira demo titulada No Life Till Leader, o nome inspirado na primeira fase de Hard Lights, no início de 82. No outono de 82, o Rich e Hetfield assistiram ao show na casa noturna Whiskey and Go Go, em que apresentou o baixista Cliff Burton em uma banda chamada Calma. Os dois ficaram impressionados por Burton utilizar um pedal wah-wah e o convidaram para se juntar ao Metallica. Hetfield e Mustaine queriam McCovney fora da banda porque achavam que ele não contribuía em nada, apenas seguia. Ron também não esteve contente com a banda, embora Burton tenha inicialmente recusado a oferta. No final daquele ano, ele aceitou com a condição da banda mover-se para El Cerrito em São Francisco Bay Area. A primeira apresentação ao vivo de Metallica com Burton foi na casa noturna The Stone, em março de 83, e a primeira gravação com Burton foi na demo Megaforce de 83 também. O Metallica... Nossa senhora, tá doido. Onde que eu tô procurando, então, final de para, não para.
português. Puta, mano, tão calor, capeta, sei lá. Eu não tenho mais camisa do Metallica, eu não tenho mais blusa do Metallica, porque a blusa que eu tirei pra minha namorada, porque nós estávamos sempre de mim, e a camisa que eu tinha, infelizmente, foi jogar no lixo. Que era o resto do produto original. Triste, né? Mas o que que é? Ela não servia mais nenhum. Ela batia. Aqui, ó. Sendo que minha barriga é aqui. Minha barriga é exatamente isso aqui. Ela batia aqui. Sim. Ela ficou muito pequena. Tinha, acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Aí eu joguei uns 2 anos de esporte, não me engano. Na época eu tinha 14, eu não lembro. Mas foi por essa época aí. Era uma camisa muito bonita, viu? E eu joguei com minha mãe. Então na época era muito idosa, mas a gente nem reclama. Mas enfim, o Metallica estava pronto para gravar seu álbum de estreia. Porém, quando a Metal Blade se mostrou incapaz de financiá-lo, a banda começou a buscar outras opções. O promotor de concertos Johnny C. Zazula, que tinha ouvido a demo No Life to Leader de 82, ofereceu-se para mediar um acordo de gravação entre Metallica com as gravadoras de Nova York. Depois de não despertar nenhum interesse de várias gravadoras, Zazula emprestou dinheiro para financiar o orçamento da gravação e assinou com Metallica para abrir sua própria gravadora, Megaforce Records. Os membros da banda decidiram expulsar Mustaine devido às drogas, ao uso de álcool e comportamento violento. O guitarrista Kirk Hammett do Exodus e outro, o porra que fala que eu tô falando Exodus é errado. Porque teve um cara que chegou assim pra mim no vídeo, que foi de um grupo, e falou que eu tinha pronunciado o nome do Exodus errado. Bom, eu e mais um cacete de gente pronunciamos Exodus. Aí falou que. Aí teve até um colega meu que esse daí é gente boa, que falou era Exodus. É isso não. Eu sempre falei erro agora na pronúncia. Na pronúncia eu acho que deve ser isso. Basicamente eu sempre falei Exodus. Agora falando na pronúncia, eu não me engano, na pronúncia inglesa. Se não me engano, alguma coisa assim. É Exodus. Mano, na pronúncia inglesa, a gente tá no Brasil, então foda-se, fala do jeito que eu quiser. Pra mim é Exodus, ponto. Tipo, Exodus pra mim, pra muita gente, pra mim, sei lá, pra todo o grupo do Exodus Brasil, pra quem mais? Várias gente, velho. Sei lá, o fã-clube meu fala Exodus. Cara, eu já várias pessoas falam Exodus, então porra. Pra mim é Exodus, não é Exodus não, velho. Enfim, do começo, o guitarrista Kirk Hammett do Exodus voou para substituir Mustaine na mesma tarde. O primeiro show do Metallica com Hammett foi em 16 de abril de 83, na casa noturna The Showplace em Dover, Nova Jersey. Jersey, escrevi errado. Agora eu vou falar do Kill galera. E não, Kill caralho, que legal. Em 83, Metallica viajou para Rochester, lá em Nova York, para gravar seu primeiro álbum, que teria o título provisório de Metal Up Your Ass, produzido por Paul Curso, devido ao compromisso com a gravadora da banda, os distribuidores recusaram a lançar um álbum com esse título, e foi nomeado Kill Now. Este título foi colocado devido ao estado de fúria de Cliff Burton quando o nome Metal Up Your Ass foi negado. Ele gritou: matem todos eles. Lançado pela Megaforce Records nos Estados Unidos e Music for Nature na Europa, o álbum culminou no número 120 na Billboard 200 e Dave Mustaine, guitarrista que havia sido expulso da banda, foi acreditado em alguma das letras, mas este afirmou que havia dito à banda para não utilizar as músicas que ele havia escrito. Red Future Beat contesta tal afirmação. Mustaine também reivindica os solos das músicas que tocavam junto com a banda. Kirk Hammett nega o fato até hoje. Então, cara, na moral, tá aí a pena do Megadeth, dos fãs de Megadeth e dos fãs de Metallica, velho. Então, assim, eu não gosto dos dois, fica de boa, velho. Mas, cara, tipo, tem um senso de eles foram preparados para essas drogas. Porque, quem pega, do jeito que eles falaram, Metallica expulsou dele por causa de abuso de álcool, drogas, e também briga, sério, que faltou. Porque no livro do Metallica, eu não sei se bem Metallica, lá totalmente tá escrito, velho, que também por causa de briga, ou seja, não foi por
drogas e tal, por excesso de música, bobagens que o Dave tá fazendo. Aí hoje ele deve estar normal, porque foi opção. Mas enfim. Uma música de Four Horsemen foi originalmente escrita por Mustaine nomeada The Mechanics. Ela foi tocada em muitos shows do Metallica no início. Após a saída de Mustaine, Kirk Hammett adicionou uma passagem melódica à música e Hetfield reescreveu a letra, alegando sentir-se um pouco confortável cantando a letra escrita por Mustaine, e a banda a renomeou para The Four Horsemen. Mustaine manteve a versão original rápida da música, renomeando-a simplesmente Mechanics, e a incluiu no álbum Killing is My Business and Business Good, álbum de estreia da nova banda que ele havia formado, o gigante Megadeth. Tá aí, outro do Big Four. Após o lançamento do álbum, o Metallica embarcou em uma turnê uma turnê que para faturar, eles faturaram justamente pelo que eu falo, $1.250 a cada 2 shows, velho. Com a banda Raven para uma turnê que o Enal, For One para apoiar o lançamento. Em fevereiro de 2004, o Metallica apoiou a banda inglesa Venom na turnê Seven Gates of Hell, onde eles tocaram para 7.000 pessoas na Earthshock Festival em Zwolle, País Baixo. Enfim, Ride the Light, que essa daí é uma outra fase do argumento, que foi de 84 a 85, eu lembro. Eu fiz bem corrido mesmo, eu fiz perfeitamente. Eu tinha muito pouco. Uma mensagem, então, o link que eu falei que escrevi errado, que eu ainda coloquei. O Metallica gravou seu segundo álbum de estúdio, Ride the Lightning, no estúdio Sweet Science em Copyright, na Dinamarca. Lançando em agosto de 84, o álbum culminou no número 100 da Billboard 200 e foi, não, 200, basicamente. E foi mais tarde adicionado na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. O nome do álbum é uma gíria usada entre presidiários para designar os condenados à morte na cadeira elétrica, e a mesma é utilizada na capa do álbum. As letras do álbum abordam temas como desespero, morte e o medo da perda. Uma passagem francesa erroneamente imprimiu a capa do álbum na cor verde, e esses poucos discos comercializados com essa capa hoje são considerados itens de coleção raros. O álbum inclui canções como For One The Bells Tolls, Creeping Death, que narra a história bíblica ao êxodo da escravidão dos hebreus no Egito, incendiando todas as diversas pragas que foram visitadas com os egípcios, ou seja, aquele negócio de Moisés jogar praga no egípcio e tal. A música Fade Black, acho que essa foi uma das consagrações Metallica, que versa sobre depressão e suicídio, e instrumental The Call of Cthulhu, sei lá como é que fala. Enfim, Mustaine recebeu crédito como letrista para Ride the Light e coautor no instrumental The Call of Cthulhu, sei lá como é, eu não sei pronunciar essa aposta. O diretor da RER, da Elektra Records, Michael Elago, e cofundador da Key Prime Management Cliff Bustley, assistiu um concerto do Metallica em setembro de 84, e beleza. Aí ele ficou impressionado com o que viu e contatou o Metallica para a Elektra Records, e fez com que a banda de um cliente da Key Prime Management, e fez a banda de um cliente da Key Prime Manager, né? Manager, sei lá como é que fala. Tá, as costas doendo, hein? Nossa, dá vontade de deitar aqui tão bom, velho. Agora exatamente 2h42 da manhã. Olha a hora que eu tô gravando. E outra, tá vendo essas pernas aqui, ó? Tá vendo essas pernas aqui? Eu tive que eu tô tendo que fazer trabalho pra escola. Sim, vou entrar na escola, ou seja, tá pensa. Eu tenho que fazer basicamente, quase 100 exercícios, velho. Copiar as perguntas que faço. E amanhã eu tenho que ir um negócio pra minha namorada, ou seja, o dinheiro também vou ver. Mas enfim, o crescente sucesso do Metallica foi tal que a gravadora britânica Music for Nations emitiu uma edição limitada do EP Creating Death, que vendeu 40.000 exemplares com uma importação nos Estados Unidos. Duas das 3 canções do registro, versões cover de Diamond Hands, Unevil e de Blitzkrieg,
de Club Beat Break, apareceram no relançamento de Kill and All em 89 na Elektra Records. O Metallica embarcou na primeira grande turnê europeia com Tank a uma audiência média de 1.300 pessoas. Retornando para os Estados Unidos, marcou uma turnê com Redlining com Wasp, suporte da Armored Saints. Metallica fez seu maior show até então no festival Monsters of Rock em 17 de agosto de 85, com Bon Jovi e Red em Donington Park, na Inglaterra, tocando na frente de 70 mil pessoas. O show em Oakland, na Califórnia, no festival Days of the Green, viram a banda tocar em frente a uma multidão de 60 mil pessoas. Beleza. Agora, galera, eu vou falar, infelizmente, eu não gosto de falar de morte e tal. Eu vou falar do Masters of Puppets, entendeu? Masters of Puppets do Cliff Burton, quando ele morreu. Que é uma coisa basicamente triste. Eu não curto muito falar de morte. Não é que eu sou maravilhado, não. É porque realmente eu não me agrada falar de morte. Enfim, o terceiro álbum de estúdio, do Metallica, Masters of Puppets, foi gravado no Sweet Silence Studios e foi lançado em março de 86. O álbum culminou no número 29 da Billboard 200, permaneceu durante 72 semanas na parada. O álbum foi o primeiro da banda a ser certificado como disco de ouro em 4 de novembro de 86 e foi certificado 6 vezes platina em 2003, além de ser o segundo álbum da banda presente na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Amplamente reconhecido como um dos maiores álbuns da história do metal. A revista inglesa Metal Hammer e o site musicheader.com se uniram para promover uma votação para eleger o melhor álbum de heavy metal de todos os tempos. O escolhido foi o álbum Masters of Puppets. O álbum reúne a agressividade e velocidade em Kill and All, com a técnica de Redlining em composições extremamente elaboradas, com riffs e solos completos. Enfim, o fato importante sobre Masters of Puppets é que ele é um álbum conceitual para uma banda. É um conceitual onde a banda desenvolve o tema dominação no decorrer das canções, o que fica muito claro nas letras das faixas Masters of Puppets, Disobey Heroes e Liber Messiah. Foi o segundo álbum conceitual da carreira do Metallica. O primeiro foi Hidden Lightning, onde a banda falou sobre a morte. Nossa, que puta. Dá pra fazer uns memes comigo, velho, falando. Na sequência do lançamento do álbum, Metallica apoiou o Ozzy Osbourne na turnê dos Estados Unidos. Hetfield quebrou seu pulso andando de skate e continuou a turnê apenas cantando, com o técnico de guitarra John Marshall tocando guitarra na guitarra base, né? Em 27 de setembro de 86, durante a parte da turnê europeia Damage Inc., Cliff Burton faleceu, simplesmente. Agora eu vou contar como ele faleceu, entendeu? Cara, é um negócio triste, velho. Quando o ônibus da turnê deslizou na rodovia congelada, tombou, ele simplesmente morreu. Tipo, ele morreu perto de Ludvig, na Suécia. Que é uma viagem entre Estocolmo e Copenhague. E o ônibus da turnê deslizou na rodovia congelada e tombou, velho. Ele morreu. A morte de Burton resultou em questionamento sobre o futuro da banda. Por fim, os três membros remanescentes decidiram continuar o trabalho com o apoio da família de Burton e começaram a buscar como substituto. A canção Two Lives Is To Die foi gravada posteriormente em homenagem a Burton. Na música pode ser ouvida frases na voz de Burton. Quando o homem conta uma mentira, ele mata alguma parte do mundo. Essas são pálidas mortes com que desperdiçam suas vidas. Isso tudo eu não posso mais suportar, presenciar. O reino da salvação não pode me levar para casa. Simplesmente isso são as frases do Burton. O corpo de Cliff foi cremado e as cinzas lançadas em Madison Range. Na cerimônia foi tocada a música Orion, que foi um instrumental, do álbum Masters of Puppets. Metallica tocou essa música em uma medley em 92 em San Diego, na Califórnia, junto com outras músicas, entre elas My Friend of Misery, e citações a Anesthesia Burning Teeth, do álbum Kill and All, por várias distorções da banda de baixo entre um solo e o outro. Você pode ver que eu tô meio enganado, mas eu não curto muito falar de morte, entendeu? Sinto mal, velho.
Mas sério, eu fico mó chateado. Mas enfim. A partir das audições para a escolha de novo baterista estava Lace Claypool, da banda Primus, um amigo de infância de Hammett. A banda gostou do baixista, mas considerava seu estilo muito diferente do estilo do Metallica. O convite então foi feito a Jason Newsted. Jason reuniu-se à banda oficialmente em 27 de outubro de 86, 3 semanas após o funeral de Burton. A turnê foi terminada nos primeiros meses do ano seguinte. Em julho de 87, gravaram Nossa, eu não vou falar. Puta merda. Nossa, mano, eu fico chateado pra caralho quando falo morte, mano, sério. Mas enfim, é que Nossa, eu não sei fazer, mano. Oi? $5 98 centavos a ver Garage Days Revisited. Vou falar isso. Garage Days Revisited. Para testar o novo álbum de estúdio que eles sabiam construir e para mostrar ao mundo o talento de Newsted. Cara, pô, eu vou dar uma pausa nesse vídeo que eu vou tomar um banho, porque eu não curto muito falar tipo de morte, tá ligado? Porra, não deu pausa. Bom, galera, eu voltei aqui, agora eu tô meio mais tranquilo e tal. E vamos falar do Injustice for All, que foi um álbum lançado em 88 e o primeiro álbum de estúdio desde a morte de Burton. Ele teve grande sucesso comercial, atingindo a 6ª posição na Billboard 200, o primeiro álbum da banda a estar entre os 10 primeiros. Apesar das críticas, em 1989 a banda recebeu sua primeira indicação ao Grammy pelo álbum, para a categoria Melhor Desempenho de Hard Rock / Metal Vocal Instrumento. Entretanto, o prêmio foi ganho pela banda Zero Two, pelo seu álbum Crease of Knave. O resultado gerou muita controvérsia, pois a banda realmente esperava ganhar o prêmio e já estava na saída dos fundos do palco esperando ser chamada. Logo após ter apresentado a canção One. Os integrantes do Zero Two, por muitos a banda não é considerada nem mesmo de hard rock metal. Não havia nem mesmo ido à cerimônia, assumindo que sua chance de ganhar o prêmio era sei lá. Seguindo o lançamento de Injustice for All, o Metallica afirmou pela primeira vez seu compromisso com a grande mídia da música com seu primeiro vídeo musical para a canção One. A banda apresentou a canção em um depósito abandonado e o vídeo foi remixado com cenas de versão de um filme Johnny Got His Gun. Ao invés de organizar um acordo de licença para apresentar cenas do filme, a banda simplesmente comprou os direitos da obra. O vídeo foi enviado à MTV com uma versão alternativa somente com a banda tocando, caso a emissora não aceitasse a versão original. Apesar de sua duração longa, a MTV aceitou o vídeo e ambas as versões passaram a ser apresentadas. Agora vamos falar do gigante Black Album, velho. Em 91, Metallica lançou o álbum homônimo Metallica, popularmente conhecido como The Black Album ou o Álbum Negro, em razão da capa escura e sentido. Que inclui canções como Nothing Else Matters, In the Sentiment, Sad But True, The Unforgiven, Holy That True. Puta merda, está meio inglês, nossa senhora, tá um negócio horrível. Wherever I May Run, Talk the Never, My Friend of Misery e Off Wolf and Man. Robert Palmer, da revista Rolling Stone, acreditava que a banda tinha abandonado os andamentos rápidos para expandir sua música e gama expressiva em 91. A gravação foi coproduzida com Bob Rock, que já havia trabalhado com bandas de hard rock como The Cult, Bon Jovi e Mötley Crüe. O álbum possui uma capa toda preta com uma imagem pálida de uma cobra em um dos cantos. E a blusa que eu dei pra minha namorada era Black Album, velho. Sim, é uma blusa bonita, uma bonita. Sinto falta do tempo. Eu acho que eu só falando. Ai, velho, o que eu faço, velho? Enfim, vamos lá. O álbum possui uma capa todo preto, com uma imagem pálida de uma cobra em um dos cantos, com o nome da banda no canto oposto. As sessões de gravação tornaram-se um processo longo e árduo, durante mais de um ano devido a conflitos entre os integrantes e argumentos com rock sobre a direção do álbum, scope e som. O custo de gravação superou $1 milhão. Entretanto, apesar da batalha para seu término, o álbum tornou-se o lançamento mais bem sucedido da banda, atingindo o topo da Billboard. O primeiro single do Metallica foi Enter Sandman, mostrando um estilo
de música mais lento que trabalhos anteriores da banda. Devido ao novo estilo do som, surgiram mais acusações sobre a banda ter se vendido através da década de 90. Em 92, durante uma turnê muito bem sucedida financeiramente com Guns N' Roses, Hetfield sofreu severas queimaduras de segundo e terceiro grau devido a pirotecnia durante a abertura de Fade to Black, impedindo de tocar guitarra por um período do turnê. O road da banda e guitarrista do Metal Church, John Marshall, preencheu a posição de guitarrista de Hetfield durante esse período. Após quase 3 anos de suporte ao álbum, incluindo uma apresentação muito estúpida em 1994, a banda entrou em estúdio para escrever e gravar seu sexto álbum, Load. Interromperam esse período em meados de 95 e apresentaram-se em 3 concertos ao ar livre, a chamada Escape from The Studio Tour de 1995, com bandas como Slayer, Skid Row, Slash, Snake e Therapy e Corson of Conformity. Blood foi lançado em 96 e durante a produção inicial a intenção era um álbum duplo. Entretanto, foi decidido que seria melhor lançar somente metade das canções primeiro, continuar o trabalho das canções remanescentes e lançá-las no ano seguinte. Essa continuação do trabalho resultou no álbum seguinte da banda, Reload, de 97. Esses 2 álbuns representaram o que significava uma mudança musical para Metallica. As melodias rápidas do heavy metal, com composições sobrepostas de guitarra, foram substituídas por melodias de blues e guitarra havaiana, incorporando elementos até do country music, aumentando os boatos de que Metallica havia se vendido, mas essa mudança fez com que a banda conseguisse uma maior audiência e maior sucesso comercial. Cara, eu acho que a banda não se vendeu, velho. Nossa, como eu disse. Mas enfim. Em 7 de março de 99, a banda foi indicada à Calçada da Fama em São Francisco. Esquece essa parte, vamos voltar um ano antes. Em 98, a lançada compilação Garage Inc. consistia em um álbum duplo. Foi lançado em 98 só. O primeiro CD contém gravações inéditas de covers de bandas como Kylie Joke, Misfits, The Lindsay, Merciful Fate, Black Sabbath, Nick Cave e Bob Seger. O segundo CD contém gravações antigas de covers incluindo o EP Garage Days Revisited. Em 7 de março de 99, a banda foi indicada à Calçada da Fama em São Francisco. O então prefeito da cidade, William Brown, proclamou aquele como sendo o dia oficial da Metallica, em São Francisco. Um mês depois, em 21 e 22 de abril, a banda gravou 2 apresentações com a San Francisco Symphony Orchestra, na época conduzidas por Michael Kamen. Kamen, que já havia trabalhado com Bob Rock em Nothing Else Matters, havia entrado em contato com a banda 8 anos antes, logo após o lançamento do álbum Preto, que seria o The Black Album. Com a ideia sobre a junção da música do Metallica com uma orquestra sinfônica. Kamen e sua equipe compuseram material da orquestra adicional para o número de canções da banda, e os concertos apresentavam uma seleção de canções datadas até a época de Ride the Line. A banda também escreveu 2 novas canções com Kamen no evento, No Leaf Clover e Minus Humor. A gravação de áudio e o vídeo do concerto foram lançados em novembro de 99, com o nome SN9, em CD, VHS, VCD e DVD. Em 2000, os integrantes do Metallica descobriram uma versão demo de sua canção I'd Savior, que era composta para ser lançada junto à trilha sonora do filme Missão Impossível 2. Estavam tocando nas rádios. Após descobrir a fonte de distribuição, a banda encontrou o arquivo na rede P2P, de compartilhamento de arquivos do Napster, e também descobriram que todo o seu catálogo foi livremente disponibilizado. Foi iniciada uma ação judicial contra o Napster com comentário que deixou uma ação judicial no Tribunal Judiciário do Distrito Central da Califórnia, lembrando que Napster violou 3 áreas da lei: violação de direitos autorais, utilização ilegal de interfaces de dispositivos de áudio digital e Racketeering, Influences and Corrupt Organizations. Ações legais também foram iniciadas contra a Universidade Yale, Universidade do Sul da Califórnia e a Universidade de Indiana, por não bloquearem o Napster em seus campi.
No ano seguinte, ambas as partes concordaram de acordo fora dos tribunais, que levou ao bloqueio de contas de utilizadores do Nate. E a banda não anunciou ações legais contra os indivíduos por violação de direitos autorais. Com a controvérsia sobre a validade ou não de compartilhamento de arquivos, páginas web publicavam paródias dos membros da banda. Como retaliação, o Rick apareceu no MTV Video Music Awards de 2000, em um vídeo com o apresentador daquele ano, Marlon Wayans, no qual narra a ideia de usar o Napster para compartilhar música. Marlon interpretava um estudante de universidade sentado em seu dormitório na canção I'd Save Metallica. Rick, interpretando si próprio, aparece e pede uma explicação. Após receber a desculpa de Wayne de que usando o Napster estava somente compartilhando, Lars replicou que a ideia de Wayne não ser compartilhar simplesmente prestar coisas que não era sua sem pedir. Ele chamou então a equipe de turnê da banda e prosseguiu confiscando todos os seus pertences de Wayne, deixando quase nu em um quarto vazio. O criador do Napster, Sean Payne, respondeu posteriormente à cerimônia ao apresentar um prêmio vestindo uma camisa de Metallica com dizeres: "Eu peguei essa camisa emprestada de um amigo. Talvez se eu gostar dela, ele venha comprar uma própria." O desgaste da imagem da banda junto ao seu público foi grande, já que a banda iniciou sua carreira na cena underground com a troca de bootlegs de suas apresentações. Esse fato fez com que a imagem da banda, que já estava arranhada pelos 2 álbuns de estúdios anteriores, ficasse ainda mais comprometida junto aos fãs mais antigos. A defesa da banda era que o Napster estava permitindo acesso livre a todo o seu catálogo e não somente aos bootlegs ao vivo. É pesado, já deu que meia hora de vídeo. Galera, desculpa aí por corte, mas aqui eu estou indo lá, eu também, o carro acabou. Mas enfim. Com o ano de volta aos estúdios em 2001, Nilsson deixou a banda em janeiro alegando danos físicos após vários anos tocando com o grupo que ficou baixo que James na guitarra solo e voz. Entretanto, posteriormente, com Nilsson e os integrantes remanescentes revelaram que o desejo de Nilsson de lançar um CD em com seu projeto paralelo, Age of Rain, e a experiência intensa de Hatfield e ideia foi a causa por motivo da saída do músico. Jason também alegou que não havia espaço para ele compor porque James impôs essa barreira. Em julho de 2001, opa, você tá pensando aí, já tá com 1 mês de vida já. Hatfield entrou em reabilitação devido ao alcoolismo e outros vícios, e por quase um ano a banda entrou em hiato. Com a volta do vocalista, a banda voltou lentamente como um trio para a composição e gravação do próximo álbum. A tarefa de tocar baixo na sessão de gravação havia sido desempenhada pelo produtor e conhecido da banda Bob Rock. A gravação do álbum foi documentada para o filme Some Kind of Monster. No início de 2003, seguindo a gravação do álbum, Metallica iniciou audições para a escolha de um substituto permanente para Newsted. Robert Trujillo, anteriormente do Suicidal Tennis e da banda de Ozzy Osbourne, foi escolhido como novo baixista e Phil voltou a guitarra no solo e James a voz e a base. James acabou reunindo-se com a banda de thrash metal Forbot em 2002. Acabou também substituindo Robert Trujillo na banda de Ozzy durante o Ozfest em 2015. Em 2003, o Metallica foi escolhido como ícone da MTV americana. Na terceira edição do MTV Icon, Metallica uma espécie de Hall of Fame da emissora, que homenageia grandes bandas e artistas solo pelos serviços prestados à música e com o evento realizado em Universal City, na Califórnia. O show começou em Sun 41 tocando For One The Beatles e Enter Sandman. Em seguida, os 4 integrantes do Metallica apareceram no palco, passaram pelo meio da multidão extasiada até chegar em seus lugares na primeira fileira do público. A carreira da banda ao longo de 2 décadas foi documentada em 2 telões, entre uma apresentação e outra, mas a saída de Dave Mustaine e a morte de Cliff Burton, membros originais da banda, quase não foram mencionadas. Avril Lavigne cantou Phil com a banda. O rapper Snoop Dogg fez uma versão em karaokê de Sad But True, e Connie foi ovacionado em pé pelo Metallica por sua versão de One. O Limp Bizkit, ou Biscuit, olha, é assim que a gente fala, né?
apresentou uma versão heavy metal de Santeiro, tocando em público pela primeira vez com o novo baixista Rob Hill. O Metallica apresentou um medley de canções que abrange de 1983 até 1991, seguida de Frank, que abrange de 1983 até 91, seguida de Frantic, que foi tocada ao vivo pela primeira vez. Os apresentadores do concerto incluíram Rob Zombie, Lisa Marie Presley, Travis Barker, do Blink-182, a atriz Sharon Elizabeth, o ator Sean Penn, o humorista Tim Brewer e Chester Bennington, do Linkin Park. A MTV criou um site para promover o especial, com depoimentos de celebridades e músicos incluindo Kelly Osbourne, Sully Erna, do Godsmack, Jake Rowley e David Phoenix Farrell, do Linkin Park. Em junho de 2003 foi lançado o 8º álbum da banda de estúdio do Metallica, Third Angel, estreando na primeira posição das paradas musicais da Billboard 200. Intencionalmente seco, pesado e também desprovido quase que completamente de solos de guitarra, foi seguido de críticas dos fãs por novamente seguir a tendência da época, que no caso era new metal ou metal alternativo. Apesar disso, o álbum ganhou o Grammy Award de 2004 para melhor desempenho de metal. Após turnês extensas divulgando o álbum na Summer Santeiro Tour de 2003 e na Made in Anger White the World, a banda entrou em ato de concertos e passou a maior parte de 2005 com amigos e família. Agora, galera, nós vamos falar de um álbum que tem exatamente 12 anos, se não me engano. Não sei, 12, sei lá, galera. Acho que tem 12, não sei. Em 16 de fevereiro de 2006, a banda anunciou em sua página oficial que após um relacionamento de mais de 15 anos, o produtor musical de longa data, Rob Rock, não gravaria o próximo álbum de estúdio de Metallica. O grupo gravou em 2008 um álbum de estúdio com o produtor Rick Rubin, que já trabalhou com outras bandas proeminentes de rock e metal como Slayer, Guns, System of a Down, Slipknot, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine e atualmente Linkin Park. A banda esteve atualmente nada, porque acho que o Linkin Park também parado porque algum vocalista substituiu Chester. A banda esteve em Portugal a 28 de julho de 2007, na sua City of the Studio Tour, proporcionando um grande concerto no festival Superbook Super Rock, justamente com John Satriani e Los Mastodon, onde tocaram temas pouco habituais nos seus concertos, como a instrumental Oral e a canção Angels for All. A banda não tocava essas músicas ao vivo há mais de 18 anos. Em 12 de setembro de 2008 foi lançado Death Magnetic. Aí, olha, não tem nem 10 anos ainda, tem 9 anos de música brava. Foi lançado Death Magnetic. O álbum alcançou o topo em vários países e foi aclamado pela crítica e por boa parte dos fãs. Em 21 de outubro de 2008, Metallica iniciou a turnê Road Magnetic Tour, que estava associada ao Death Magnetic, que acabou em 28 de novembro de 2010. Em 3 de abril de 2009, Metallica lançou o single Road Beat and Scared, que também fazem parte do álbum Death Magnetic. Em 2 dias, 4, 6 e 7 de junho, Metallica fez shows na cidade do México. No México, claro. Mais tarde, é lançado o DVD ao vivo Orgulho, Paixão e Glória, 3 noites na cidade do México. Em 7 de julho de 2009, a turnê passou pela França, onde Metallica fez um show ao vivo e posteriormente lançaram o DVD ao vivo Francis for One Night. Francis é uma bosta. Em 4 de abril de 2009, Metallica subiu ao palco para tocar um medley de seus principais hits na cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame. E dois dos baixistas do grupo, Jason e Robert Trujillo, tocaram juntos. O vocalista James Hetfield e o baterista Lazar Rick se abraçaram no palco após falar com o público e agradecer aos fãs, acompanhando os altos e baixos da banda, como a morte do antigo baixista Cliff Burton em 86. Aí eles falaram aqui, ó, o James falou isso: sonhem alto e se atrevam a errar. Eu os desafio a fazer isso, por isso aqui o sucesso do Metallica é uma prova viva de que é possível transformar o sonho em realidade. Grandes palavras de James Hetfield. Os nomeados são escolhidos por 600 pessoas de um grupo de cantores elegíveis 25 anos depois de seu primeiro álbum ser lançado. Então, para o Rock and Roll Hall of Fame é considerado uma grande honra entre músicos do rock desde a década de 50.
Depois de 11 anos de ausência, o Metallica retornou ao Brasil no início de 2010 para 3 shows, em Porto Alegre, que foi 28 de janeiro, e São Paulo, 30 e 31 de janeiro. Na primeira noite da capital paulista, o show teve todos os 68 mil ingressos vendidos, lotando o estádio do Morumbi. Nas 6 apresentações no Brasil, a banda tocou em várias músicas que levaram o público ao delírio. Seus grandes clássicos, além das músicas de mais recente álbum Death Magnetic, de 2008. Os dois shows de São Paulo tiveram a abertura da banda brasileira Sepultura. Em Porto Alegre, o Metallica se apresentou pela segunda vez, mas o vocalista James Hetfield se enganou ao dizer aos porto-alegrenses que o Metallica estava pela primeira vez na cidade. Mas logo o guitarrista Kirk Hammett corrigiu fazendo um sinal com as mãos mostrando que era a segunda apresentação. Aí é um erro, hein? Puta merda, agora não tá uma Big Four. A gente já bateu ali que tá uma Big Four. Aí vamos lá. Em julho de 2010, juntamente com Slayer, Megadeth e Anthrax, realizaram uma turnê juntos na Sons Fury Festival na Polônia, República Tcheca, Bulgária, Romênia e Turquia, chamada Big Four of Thrash. Em 22 de junho, meu aniversário, dia que eu nasci, porra. Todas as bandas que tocaram no mesmo palco, pela primeira vez, eu sei que o Big Four foi formado no dia do meu aniversário, velho! Puta merda. Ui. Já tão. Puta merda. Nossa senhora, velho. Tocaram no mesmo palco pela primeira vez em Sofia, na Bulgária, a música Alien Evil, cover de Diamond Head, realizada pela primeira vez em 84 pelo Metallica. Essa é também a primeira vez que James Hetfield e Dave Mustaine tocaram juntos desde 83, quando Mustaine foi expulso do Metallica. Os shows foram gravados e editados e em seguida foi ao ar em mais de 800 cinemas em todo o mundo, no mesmo dia do festival. Este show marcou a história do rock e foi gravado em DVD e também Blu-ray ao vivo, intitulado The Big Four Live from Sofia, na Bulgária, velho. Porra, dia 22 de julho, desde a aniversário. Foda pra caralho. Em uma entrevista de novembro de 2010 com The Pulse of Radio, Lars Ulrich afirmou que Metallica quer voltar a escrever novamente para 2011. O Ulrich afirmou: um monte de boatos no ar em 2011, mas acho que o principal é realmente queremos voltar a escrever novamente. Nós não escrevemos desde 2006 ou 2007, por isso queremos ser criativos novamente. Provavelmente eu diria março ou abril e começar provavelmente a voltar a escrever algumas músicas. Palavras do gigante Lars Ulrich. Em 13 de novembro e 3 de dezembro de 2010, Metallica anunciou que voltará a realizar o Big Four durante o Salisbury Festival no Reino Unido, em 28 de julho de 2011. Essa foi a primeira vez em que todos os membros do Big Four vão estar no mesmo palco no Reino Unido. O show aconteceu em Knave Watch House, que eu não vou falar o nome, Hertfordshire, alguma coisa assim. Outro show do Big Four teve lugar na França em 9 de julho de 2011. Em junho de 2011, o Metallica lançou a versão da banda no jogo Monopoly. Banda Monopoly banda além de Metallica, Kiss, The Beatles, Elvis Presley e The Grateful Dead. São entre outras bandas que já tiveram sua própria versão do jogo. Em 16 de junho, no site oficial, a banda revelou que lançaria em 31 de outubro para o mundo inteiro, 1 de novembro nos Estados Unidos, o álbum Lulu. O disco foi inspirado em 2 peças no dramaturgo alemão Frank Wernicke, Yard Speed e Pandora's Box. As letras foram originalmente compostas por Lou Reed para uma montagem teatral em Berlim. Em 25 de setembro de 2011, a banda fez o show encerrando da noite do metal na versão original, claro, brasileira, no Rock in Rio, para cerca de 100 mil pessoas. O show bateu recorde de maior público acompanhado no concerto de evento ao vivo pelo YouTube, com mais de 3 milhões de espectadores online. Em dezembro de 2011, o Metallica fez uma série de 4 shows em The Fillmore, nos Estados Unidos, para comemorar os 30 anos de estreada da banda. A apresentação contou com todos os membros que fizeram parte da banda e ainda vivos: Dave Mustaine, James O'Neill, Rob McGovern, Lloyd Grant, que foi o primeiro guitarrista do Metallica antes do Mustaine. De acordo com Lars, esse foi o primeiro show, foi o primeiro onde o Grant subiu ao palco com a banda, e também com os convidados como McFury Fate, Apocalíptica, Diamond Heads, Ozzy Osbourne, Rob Halford, Danzig, John Bush, Jerry Cantrell, Kid Rock, Mayhem Fatal, Grace Butler,
Biff Byford e Bob Rock. Ainda não foi anunciado se haverá lançamento oficial de DVD ou Blu-ray do evento. Talvez ainda, né? Nunca sabe. Enfim, em 12 de dezembro, Metallica lançou um EP composto por 4 faixas excluídas do álbum Death Magnetic de 2008, intitulada Beyond Magnetic. Exatamente. No dia 21 de dezembro de 2011, a banda confirmou oficialmente o seu regresso a Portugal para o show no Rock in Rio 2012 de Lisboa, no dia 25 de maio. Em 7 de fevereiro de 2012, o Metallica anunciou a criação do seu próprio festival, Honor Music mais Moon. Enfim, que aconteceu nos dias 23 e 24 de julho. Opa, 23 no dia do meu aniversário, é Atlantic City, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mais 30 artistas foram confirmados, entre eles Arctic Monkeys, Slipknot, Avenged Sevenfold, Sepultura, Suicide Tennis, Ghost, The Sword, Cage the Elephant, Eric Church, Gary Clark Jr. e muitos outros. Em agosto de 2013, estrelaram o filme 3D de Metallica Thunder Than Ever. Em 19 de setembro do mesmo ano, o Metallica regressa ao Rock in Rio como headliner, encerrando a primeira noite de heavy metal desta edição do festival. Em 8 de dezembro de 2013, a banda fez um show na Antártida para 120 pessoas, tornando-se a primeira banda a tocar em todos os continentes. Um show chamado The Freezing Now foi realizado numa base científica da Argentina na região, e os fãs que iniciaram o concerto foram 19 vencedores de um concurso da Coca-Cola em seu país, além de jornalistas e demais convidados. 15 toneladas de equipamentos foram necessários para o show, mas de maneira a preservar o ecossistema local. Todos tiveram que escutar as 10 canções que foram de ouvir. Você pode dizer ali, eu acho que mais de 45 minutos de vídeo. Será que bate de uma hora? Será que passa do nosso recorde que dá no meio, quase uma hora? Enfim. Head Riders to Self-Destruction foi lançado. Nossa, que eu vou falar agora do Head Riders, que entre elas foi um dos piores álbuns do Metallica. Não foi pior, mas foi menos, mais para baixo. Mas enfim. Em janeiro de 2014, a banda toca One no Grammy Awards com o pianista chinês Len Lang. Em março começa uma nova turnê chamada Metallica by Request, na qual os fãs escolhiam na internet as músicas para a banda tocar. Uma nova música chamada Lords of Summer foi escrita e lançada em junho. Em 19 de setembro de 2015, o Metallica fez mais uma participação no Rock in Rio, e dessa vez no aniversário de 5 anos do evento. É o terceiro show da banda no festival. Em 18 de agosto de 2016, o Metallica anunciou seu novo álbum Hard Riders to Self-Destruction e postou em seu canal oficial no YouTube o clipe oficial do primeiro single do álbum Hard Riders. No dia 26 de setembro de 2016, o segundo single foi lançado, junto a um videoclipe em seu canal do YouTube Moth into Flame. O álbum foi lançado mundialmente no dia 18 de novembro de 2016, recebendo diversas críticas positivas. No canal oficial da banda do YouTube são disponíveis videoclipes para todas as faixas do seu álbum, sendo a primeira vez em que o grupo faz isso, incluindo Lords of Summer, que é uma faixa disponível no disco 3 na edição Deluxe. Hard Riders to Self-Destruction foi o sexto álbum de Metallica a lançar na primeira posição na Billboard 200, sendo a terceira melhor entrega do ano de 2016. Então, esse aí foi o vídeo até a origem do Metallica até hoje. E espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do mês Big Four. Próxima semana, se eu não me engano, na próxima eu vou fazer do Megadeth. Então vai ficar assim. Vou marcar. Primeiro primeiro Metallica, depois Megadeth, depois Anthrax, por último Slayer, que esse vídeo vai ser mais especial porque o Slayer está terminando de fazer uma turma de despedida aí. Eu prometi deixar alguns dados para vocês ficarem atentos e tal, fazer uma homenagem ao Slayer, Mas enfim, galera, muito obrigado pela participação de vocês, pelo esse carinho e por não bater o nosso recorde do Iron Maiden. Foi exatamente quase uma hora da Iron Maiden. Foi 59 minutos e 47 segundos, se eu não me engano. Mas enfim, isso daqui não deu. Deve ter dado quase 50. Pelo menos passou do Metallica, né? Passou de Sepultura. Mas enfim, galera, agradeço a participação de vocês. Valeu, falou.